7h37 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e ao vivo aqui pela Folha, 98,3 aí no seu rádio, ao vivo também em nosso streaming no Face, ao vivo no YouTube e também no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. E olha, o programa de hoje tem o prazer de receber aqui, a honra de conversar com duas ilustres figuras que agora têm um desafio enorme pela frente, aí, além de serem, né, mestres, agora também vão administrar, né, uma das mais importantes universidades aqui da nossa região, a Universidade Federal Fluminense, professora Ana Costa e professor Rodrigo Monteiro. Primeiro eu trago o bom dia da Ana Costa e parabenizo, professora, pela vitória. Sobretudo, desejo muito boa sorte e sucesso aí à frente da gestão dessa universidade. Bom dia, seja bem-vinda ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia ao meu amigo aqui, Rodrigo, Arnaldo, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Foi um prazer receber o seu convite. Muito obrigado aí. Aliás, convite bem antecipado, né? No domingo à noite. Mas eu quero registrar que eu tentei na sexta-feira. Não, sim, também você nem deixou eu tomar um cafezinho. É que o Arnaldo também tentou na sexta-feira, mas acho que estava naquele momento da comemoração, e justo, né? Faz justo por isso. E não recebi nenhuma mensagem, não, mas enfim. Foi. Com o Rodrigo eu falei. Com o Rodrigo eu cheguei a falar direto com o WhatsApp. Mas eu tentei e não consegui. Não vi, Arnaldo, não vi. Não, sem problema. Mas nem sabia. Ontem que eu fui surpreendida com a mensagem do Cláudio ontem à noite, realmente. Mas é que eu sou mais chato, entendeu? Eu insisto até. Eu quero trazer o bom dia do Rodrigo Monteiro, mas eu não vou esquecer de forma nenhuma a minha gratidão, meu carinho aí pelo professor George Gomes Coutinho, essa figura ilustre que eu até comentava com ele, ganhei de presente aí, né, essa amizade vinda através do Aloysio, vinda através aqui do programa. Ao George, o nosso carinho eterno sempre aí, nossa gratidão, muito obrigado por ele fez essa ponte também. Professor Rodrigo Monteiro, bom dia, seja bem-vindo, parabéns também pela vitória, evidente, né? Assim como eu comentava aqui sobre o vice de Campos, né? E vice é importante sim, não ter essa história, e ainda mais em uma universidade, né? Tem que trabalhar, arregaçar as mangas para valer. Seja bem-vindo, parabéns e boa sorte aí, né, na sua gestão também. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, minha amiga e agora colega de direção, Ana. É um prazer estar aqui falando com vocês e com os ouvintes e as ouvintes que estão aqui nesse programa, e telespectadoras também, uma vez que estamos nas redes sociais, né? É um prazer estar aqui, a gente vai ter aí um tempo ainda para conversar, estreitar melhor as ideias, estreitar os laços também. Dizer que também essa mensagem do Arnaldo tinha entendido que era mais para uma foto, para um registro de imagem da gente, então a gente estava ali num processo de expectativa, então a gente acabou também esperando um pouco reservar, né? Ter uma postura mais reservada com relação a isso. Mas é isso, estamos aqui agora abertos, enfim, propondo ampliar nossas pontes com a cidade e com a região. É importante que nós estamos aqui hoje, vamos bater esse papo que interessa a todos. Vamos nós aqui, eu vou começar com vocês com a pergunta do professor Raul Palácio, reitor da UENF, que é, né, a primeira pergunta óbvia nessa entrevista. O Raul coloca o seguinte: parabéns para os professores, quais são as principais prioridades do mandato e como pretende atender a essas prioridades? Bom dia, professor Raul. Em breve a gente estará também aí conversando com você, estreitando essas relações. Ontem recebi aqui as felicitações do meu colega, e também eu falo que era de uma instituição parceira, que foi o IFE ontem, né? Por meio do Jefferson. Então, a gente, como eu falava aqui em off, a construção dessa dupla aqui, né, eu diria assim,
ela partiu exatamente da compreensão dos grandes problemas que a gente vivencia hoje. A UF Campus, ela completa 60 anos em 2022, portanto, mas ela vai ter, né, toda essa ampliação no processo do Reúne, no processo da expansão aí, marcado aí no governo, do governo Lula. Então, esse processo de ampliação e, portanto, de maior capilaridade da universidade, ele vem também com um conjunto de desafios, né? Até mesmo pela conjuntura que a gente vai vivenciar um pouco depois. Então, hoje a gente diria que o nosso grande desafio, eu diria que talvez fosse, não dá muito para elencar, mas talvez fosse o mais importante, é realmente nós concluirmos, né, a obra da nossa sede na Beira Rio. Esse é o desafio maior, que depende de um conjunto de fatores, né? Então, a gente já está em contato direto com a reitoria, a gente já tem, na verdade, os recursos já empenhados para essa obra. Então, esse, né, a gente vai estar falando depois, esse é um grande desafio. No mais, esse diálogo com a cidade, né, que o Rodrigo, inclusive, já iniciou nos cumprimentos dele. Começar a dialogar, retomar. O lema da nossa chapa foi brotar a esperança, né? Que é o diálogo, a inclusão e a reconstrução. Reconstrução, porque nós já tivemos um papel muito mais protagônico na cidade, na região, do que a gente tem hoje. Então, a gente quer realmente fazer com que a universidade dialogue para além dos seus muros. Dialogue com a prefeitura, a gente vai estar chamando, vai estar convidando, né, vai estar buscando essa agenda aí com o prefeito Vladimir. A gente vai estar dialogando com as nossas instituições parceiras, né, e que a gente fala que são irmãs, que é a UENF, que é o IFE, mas também com as instituições de educação particular do nosso município. Nós vamos estar dialogando com todos os setores, com os conselhos formuladores de políticas públicas, dialogando com os movimentos sociais, dialogando com a iniciativa privada, dialogando com as outras prefeituras da região e mesmo aqui do sul do Espírito Santo e também dessa região aqui de Minas, que a gente também tem alunos. Enfim, o diálogo ele será, como a gente tem dito, a gente afirmou isso durante toda a campanha. O diálogo para nós é mais do que uma questão do nosso plano de gestão, mas é um princípio norteador de todas as nossas ações que a gente pretende durante esses 4 anos. Dialogar internamente com os professores e professoras, dialogar com as alunas e alunos, dialogar com os técnicos e as técnicas, ou seja, o diálogo interno com a comunidade acadêmica e o diálogo para fora, o diálogo com a reitoria. O reitor tem sido um grande ator importantíssimo no todo o processo da continuação das obras. Então, o diálogo com o reitor, inclusive, ele já começou esse diálogo, mas a gente quer ampliar, aprofundar e consolidar esse diálogo. Ou seja, queremos o nosso arco de aliança, a formação desse arco de aliança, ele será fundamental para os desafios que a gente enfrenta hoje, de redução de recursos financeiros, de redução, um quadro de técnicos e técnicas reduzido para o tamanho da universidade hoje em Campos. Enfim, esses são alguns dos desafios, mas que o Rodrigo vai estar podendo contribuir aí com outros, que não menos importantes. Por isso eu disse, não vamos hierarquizar, mas a gente vai apresentar para a sociedade essa nossa necessidade de diálogo para poder enfrentar as dificuldades que eu acho que vocês fizeram no início, né, quando vocês trazem o quadro aí da segunda-feira, vocês já trazem, né? Quer dizer, o Cláudio trazia, por exemplo, a questão do aumento do número de meninos e meninas já na rua. Há quanto tempo, né, Cláudio? Eu me lembro que nós participamos de uma pesquisa enorme, foi uma pesquisa no final da década de 90, em que o trabalho infantil ele foi identificado aqui com muita força, né? E também Campos
apresentou naquele momento projetos, né, no enfrentamento. No entanto, desculpa. Se for o caso, se preocupa não. Não há problema. Inclusive a gente está num clima muito seco, né, um tempo seco, e aí é natural que isso ocorra. Aqui a gente já deixa reservada a água aqui. Deixa eu trazer o Rodrigo então, Arnaldo, enquanto a professora recupera aí a voz. Naturalmente também um pouco do cansaço aí da campanha, né? Então, Arnaldo e Cláudio, deixa eu fazer também uma retificação aqui, parabenizar vocês pelo trabalho que fazem por esse momento, né, que é ouvir aqui a UF, trazer a UF um pouco de volta aqui ao cenário do Folha da Manhã. Sobre os desafios, eu concordo com a Ana. Inicialmente a gente precisa garantir, né, efetivamente a construção desses novos prédios, que são importantes para a gente, porque eles se somam ao conjunto de esforços que vamos ter que implementar, imaginando que a gente vai ter, supondo, fazendo um exercício aqui gostoso de suposição, que a gente vai ter em 2022, talvez no primeiro semestre, talvez um pouco mais à frente, mas quando as condições sanitárias permitirem um retorno ao presencial, imagina que a gente vai encontrar 4 turmas novas ingressando na universidade, chegadas de cidades distantes, chegadas de vários lugares do Brasil que a gente acolhe todo ano, né? E imaginar que isso vai acontecer, talvez em algum momento de 2022, imaginamos, esperamos, torcemos por isso. Então, um dos nossos desafios é justamente pensar nessa reconstrução do prédio, um pouco como que essa reconstrução, essa palavra que a gente usou muito, ela tem a ver também com essa recuperação que nós vamos precisar repor para que a universidade consiga acolher seus estudantes, sobretudo os que vêm de cidades de outras regiões, de outros estados, nesse momento de retomada. E acolher isso significa também criar condições, não só físicas, mas também sociais e econômicas, para que esses estudantes possam permanecer na universidade, se formar, concluir sua graduação, num momento de recuperação do país como um todo, né? De recuperação também da cidade, devastadas por essa maldita pandemia, né? Então, a gente tem um desafio que é também pensar como que a universidade pode fazer para que seja garantido a permanência e conclusão desses estudantes, além da continuidade da universidade e sua função primordial, né, que é essa de produzir conhecimento, transmitir conhecimento e compartilhar conhecimento. Né? Sobretudo a ideia de compartilhar o conhecimento, não é só produzir, a gente precisa também compartilhar aquilo que a gente produz, sobretudo com a cidade, com a região, uma coisa que é o nome, inclusive, do nosso instituto, né? Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. É sobre esse segundo aspecto, desenvolvimento regional, que a gente quer forçar muito, isso que a Ana já colocou, que é essa recuperação desse protagonismo que nós tivemos e agora precisa ser recuperado, sobretudo nesse sentido de reconstrução. Bem, tem uma questão que eu queria trazer para o debate com relação aos cursos que são oferecidos pela UF. Quais são esses cursos e com a perspectiva de novos prédios, se há previsão de novos cursos também durante esse período da direção de vocês, se há possibilidade da universidade ampliar o leque de oferta, o que demanda também muito mais recursos, professores, espaço para esses alunos, mas com a construção desses prédios novos, é uma expectativa isso? Então, Arnaldo, recuperando aqui a voz, né? Realmente tem falado muito, e falar o telefone. Na verdade, hoje nós temos, são 6 cursos, né? O Serviço Social, que foi o curso, na verdade, que fundou a UF aqui em Campos. Então, a gente tem o Serviço Social, a Psicologia, a Geografia, a Economia, a História e Ciências Sociais. Então, são 6 cursos de bacharelado e também as licenciaturas, né? No caso, em Ciências Sociais, História e Geografia. E os pós-graduações, lato sensu, e 2 mestrados hoje. Então, para esses próximos anos, o que a gente pretende é realmente fomentar a possibilidade aí de realização de outras pós-graduações, né? Então, a gente já tem uma previsão, a gente já iniciou um processo junto ao curso de Política Social, mestrado e doutorado de Política Social em Niterói, no caso do curso de Serviço Social,
Então, a gente já pretende, no próximo ano, a gente já tem professores, inclusive, já envolvidos nessa parceria, para que a gente já, no próximo ano, a gente já abra um edital com uma turma para seleção de alunos do mestrado e do doutorado. Então, fomentar a pós-graduação, essa sim, é uma das metas que a gente tem aqui no nosso programa. Mas cursos, na verdade, de graduação, para esses próximos 4 anos, nesse momento, a gente não tem. Até porque, como você mesmo fez a pergunta e já adiantou, a gente está com cortes de recursos jamais vistos. Só para você ter uma ideia hoje, na verdade, os recursos que a gente tem hoje na universidade, isso não é uma exclusividade da UF, nós tivemos aí mais que o dobro dos alunos, e, na verdade, os recursos, o montante, ele se equipara aí o de 2004, lá na primeira fase do REUNI. Então, ampliação do curso de graduação, nesse momento, não está colocada, né? A não ser que a gente tenha realmente uma mudança de cenário do ponto de vista da política, né, do projeto político colocado para a sociedade em 2022, e a gente possa voltar realmente a pensar nessa possibilidade, né? Num quadro em que a ciência está sendo negada, que a educação está sendo... todas as tentativas, em termos de governo federal, da desconstrução, a gente seria realmente estar nos saltando com a verdade se a gente dissesse aqui que a gente tem essa previsão, né? Mas hoje o quadro é esse, a gente tem um conjunto de projetos de pesquisa, de projetos de extensão. Também é uma outra área que nós queremos e vamos, né, agora, e vamos fomentar, né, que a gente realmente possa fazer com que a universidade dialogue cada vez mais na sua relação extramuros, né? Então, nesse sentido, tanto o ensino, a pesquisa e a extensão, eles terão, da nossa parte, um impulsionamento muito grande, no sentido de ampliar, no sentido de fortalecer o que a gente tem, e no sentido também, como nós já dissemos aqui, de buscar parcerias, para que a gente, mesmo com poucos recursos, a gente possa estar ampliando esse atendimento, e está fazendo isso que você também colocou, né? Fazendo com que realmente o conhecimento, as nossas pesquisas, os nossos estudos possam estar contribuindo, né? Hoje a gente tem projeto de extensão que já dialoga com a prefeitura, dando curso de formação para os professores, mas a gente pode ainda fazer muito mais. Isso é outra questão importante. A gente brinca, eu e Rodrigo, que na nossa gestão está proibido prometer aquilo que a gente não possa cumprir. Esse foi um pacto que nós fizemos, né, Rodrigo? Lá no início da formação dessa gestão. Então, e aí a gente continua com isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante falar isso, que na medida que nós fomos dialogando internamente, conversando, Arnaldo, a gente foi percebendo um potencial muito grande que não está sendo, na verdade, de certa forma, utilizado, né? Então, todos os técnicos, a gente tem muito a oferecer à cidade, ao campo, aos municípios da região, mesmo sem recursos financeiros, mas com os recursos humanos, né, com um quadro de técnicos e de professores e professoras altamente qualificados e desejosos de algumas oportunidades para realizar os seus trabalhos. Então, isso foi talvez isso tenha sido o que mais nos motivou ainda mais na consolidação, né, desse nosso projeto. Bom, Arnaldo, são 7h56, a gente faz uma pausa então, professores, bem rápida, e aí toma um cafezinho para melhorar ainda mais a voz. Vou pegar uma água aqui. E enquanto isso, rapidamente, deixa eu registrar aqui, em nosso streaming no Face, tem várias intervenções aqui, a Rita de Cássia Martins, o Rogério Bacchini, deixa eu ver mais quem aqui, a Terezinha Bianchi, o Gustavo Landim, Sofiati, Alcimar Ribeiro, professor de Economia
da UENF, Gustavo Machado, Hermelita Alves, também Rolim, pessoal que está aqui, né, desejando a vocês, né, sucesso, parabenizando pela vitória, Norma Lula Dias, enfim, Neuzeli da Silva também, pessoal todo aqui. E por último, o professor Raul Palácio postou aqui o seguinte: temos um convênio de colaboração com a UF, através dele podemos fortalecer ainda mais o relacionamento entre as duas comunidades universitárias. Depois vocês comentam aí, agradecem também, enfim, podem interagir aí na nossa página à vontade também. São 7h57, estamos conversando com a Ana Costa e o Rodrigo Monteiro, diretores eleitos, e devem assumir agora até, né, nos próximos dias, a direção da UF Campus. E a gente volta em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 em fisioterapia e acupuntura, consultas médicas, exames toxicológicos e muito mais. Aproveite hoje e conheça a Proteus.